Briga nos bastidores. Leila Pereira ameaça processar o presidente BAP do Flamengo após entrevista do dirigente contra a compra da SAF do Vasco pelo enteado da presidente do Palmeiras. Interesse continua vivo. O presidente BAP fala sobre a chance de contar com o volante Danilo e o atacante Luiz Henrique após a Copa do Mundo. Vasco demonstra interesse na contratação do atacante Everton Cebolinha para o meio da temporada. Nesse vídeo eu quero falar desses e mais alguns assuntos, mas antes de convidar você que não é inscrito no canal a clicar aqui embaixo em inscrever-se, ativar o sininho da notificação, clicar em todas e aproveitar para deixar o seu like. Nação, essa briga aí que existe entre o Flamengo e Palmeiras, representado pela Leila Pereira de um lado do Palmeiras e o BAP do Flamengo, não tem fim, cara. E aí o que acontece? Sabemos que o Vasco vive numa pindaíba, parece que não tem fim, né? Entra administração, sai presidente, vira SAF e não conserta nada. Essa que é a verdade. E aí o que acontece? O enteado da Leila Pereira, ele está com conversas muito bem encaminhadas para comprar 90% da SAF do Botafogo. Vai ser dono. Essa que é a verdade. Vai ser dono lá do Vasco. Perdão, corrigindo, do Vasco, tá? Falando de Botafogo aqui, do Vasco. E aí o que acontece? O BAP, ele é totalmente contra essa negociação, porque, pelas palavras do presidente do Flamengo, há um conflito de interesses, porque, bem ou mal, o enteado dela é parente. E a Leila Pereira está na presidência do Palmeiras. Então, de certa forma, ela teria vínculo com alguém ali direto que vai ser dono de um outro clube. E o BAP também não gostou nada daquela história de quando teve um empréstimo, né? Se não me engano, eu posso estar errado aqui, foi da Crefisa, não é? Da Crefisa lá para o Vasco, e logo depois o Vasco jogou contra o Palmeiras e tomou um pau do Palmeiras. Ficou uma coisa muito esquisita, essa que é a verdade. E aí o que acontece? Durante ali uma entrevista do BAP para o Charla Podcast, ele falou o seguinte: o problema não é ser com o enteado da Leila, em que pese a lei dizer que enteado é relação familiar e não pode. O problema é estar casado com a sua mulher e querer casar com outra. Pelo Código Civil, você precisa separar da primeira. Não pode estar com um pé em cada clube. Continua sendo familiar. Ela sai agora do clube que ela está e entra amanhã. Ou espera acabar o mandato em outro ano que vem, entra no Vasco. Não pode estar com o pé em duas canoas. É contra a lei. E ele completou. Não é o BAP, o Flamengo malvadão. É a lei. Se forçarem uma barra nisso, vamos na justiça novamente, porque a lei é para ser cumprida. Para o futebol carioca, ter um Vasco forte é excepcional. O Vasco é um dos maiores clubes do Brasil. É importante estar em uma situação melhor. Não é legal. O BAP vem criticando há muitos meses essa questão de conflito de interesses. O Marcos Lamachia é filho de José Roberto Lamachia, não sei se é assim que pronuncia, tá? Marido de Leila e dono da financeira Crefisa. Ele negocia a compra da SAF do Vasco por pouco mais de 2 bilhões de reais, uma grana altíssima, cara. O Vasco tem negociações avançadas para transferência de 90% dos ativos do departamento do futebol e vamos aguardar para ver se realmente vai dar certo isso daí. Onde é que entra a Leila Pereira? E eu entendo, a Leila até fala assim, o BAP tem hiperfoco no Palmeiras, o BAP tem hiperfoco em mim, porque isso daí é recíproco, tá? Em muitos momentos em que a Leila ela pode simplesmente falar só e exclusivamente do time dela, de quem ela está presidindo, ela vai lá e cutuca o Flamengo, sem nem eira nem beira. Então esse hiperfoco que ela diz que o BAP tem, ela faz a mesma coisa. E ela cobrar que ele tem hiperfoco, ela tem que olhar para ela mesma. Ver que também muitas vezes ela vai falar do Flamengo quando não tinha necessidade. Fora de contexto, essa que é a verdade. Ela foi lá e disse o seguinte, tá? Que vai processar o Luiz Eduardo Batista, do Flamengo, por querer, pelo dirigente, dizer que vai à justiça caso o enteado dela seja o dono da SAF do Vasco. Ela falou assim: já cansei de dizer que sou presidente do Palmeiras. Meu mandato vai até dezembro de 2027 e eu não tenho absolutamente nada a ver com o Vasco. Eu sei que o BAP não vê a hora de me ver fora do Palmeiras, mas para isso acontecer, ele vai ter que esperar até dezembro de 2027, disse ela em declaração enviada ao GE. E aí ela continua, só para deixar bem claro, se o presidente do Flamengo continuar fazendo insinuações e acusações falsas contra mim, eu, Leila Pereira, vou acioná-lo judicialmente para que ele prove que está falando. Não aceito que ele siga me envolvendo em assuntos com os quais não tenho qualquer relação, completou a presidente do Flamengo, fecha aspas aí, para a sua declaração. E eu acho que é algo que não vai terminar agora, essa que é a verdade.
A relação entre Flamengo e Palmeiras institucionalmente não é nem um pouco amistosa. Os dois presidentes, eles não são amigos, não são colegas, longe disso. Pode até dizer que dentro do futebol brasileiro hoje não existe uma rivalidade interestadual igual Flamengo e Palmeiras. E hoje o rival do Flamengo principal é o Palmeiras. A gente pode olhar, claro, o Vasco é o time que a gente mais odeia no mundo, mas o Palmeiras é o principal rival hoje do Flamengo. Essa que é a verdade. E aí não tem como a gente fugir disso. Então, essa briga entre os dois, ela tá longe de terminar, cara. Não vai terminar agora. E vamos ver o que vai acontecer. Porque a SAF do Vasco, esses 90%, serão vendidos para o enteado da Leila. E o BAB falou que vai entrar na justiça contra isso. E a Leila disse que vai entrar na justiça processando o presidente do Flamengo. Veja bem, ela fala presidente. Ela não fala do Flamengo. Beleza? Aí, entrar nessa questão jurídica, já que ele está representando o Flamengo, talvez ela querer processar o Flamengo, não sei se isso cabe, e aí meu conhecimento jurídico nem existe, não vou falar que é um pouco, não existe, mas pelo meu entendimento, quando ela fala assim, vou processar o presidente, ela está dizendo da pessoa CPF, não como alguém que está representando o Flamengo ali. Então, o BO todo aí, ele seria arcado pelo BAP, tá? Não pelo Flamengo, o Flamengo não teria nada a ver com isso. Agora, quando o BAP diz que vai à justiça contra a transferência da SAF, aí ele está falando representando o Flamengo, instituição, contra a instituição Palmeiras. Porque ele diz que o enteado da Leila tem relação lá com ela. Então não podia entrar no outro clube porque ela também, de certa forma, estaria no controle daquilo. Tá? Então vamos aguardar porque é uma novela que realmente está longe de acabar. Já que a gente está falando do presidente BAP, nessa entrevista também ao Charla Podcast, ele falou sobre a questão do Luiz Henrique e do Danilo, nomes que já entraram aí, entra a janela, volta a janela, essa agora, essa pausa para a Copa do Mundo, muito se falou na chance do Flamengo poder trazer o Danilo e o Luiz Henrique após uma Copa do Mundo, e o BAP foi bem claro e direto a respeito disso, dizendo o seguinte: como torcedor e apreciador do futebol, não tenho a menor dúvida de que são jogadores que agregariam ao Flamengo, mas a que custo? A que preço? E será que querem vir para cá agora? Posso afirmar que um deles quer jogar na Inglaterra. O que ele vai ganhar lá é parecido com o que eu pagaria no Brasil. Isso aqui é bem importante falar, tá? Como é que você faz o jogador que quer ir para a Inglaterra vir jogar no Brasil? Não tem como. Faça com que esses jogadores não custem 40, 50 milhões. Não existe clube no Brasil que possa trazer 2, 3 jogadores na sequência pelo preço do Paquetá. A transação como um todo custou 50 milhões de euros. 25 milhões de euros à vista. Falou aí, estou revelando o valor real pelo Paquetá, cara. 50 milhões de euros. Eu acho que essa aqui vai ser a maior contratação da história do futebol brasileiro por muitos anos. E 50 milhões de euros realmente é um valor, assim, impensável, tá? Pro futebol sul-americano. Vou até abranger mais isso aqui. Não só pro futebol brasileiro, mas sul-americano. Nenhum time da Argentina, nenhum time do Uruguai tem capacidade financeira para fazer uma contratação desse tamanho. Nenhum. Só aqui no futebol brasileiro, e a gente vai colocar 3 equipes nisso aí. Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Só. Ninguém mais. Pode arriscar lá querer comprar e não vai pagar, porque não tem dinheiro. Isso aí que é verdade. Beleza? Então, ele falou sobre o interesse sim, que o Luiz Henrique ele está no radar do Flamengo há pelo menos 2 anos. O Danilo também é outro caso, né? Quando ele fala que o Danilo pode estar indo para o Palmeiras, ele diz, será? Ele fala que o Danilo quer ir para a Inglaterra. Ou seja, já teve consulta pelo Danilo, já teve conversa com o staff, e o Flamengo sabe já que o jogador quer ir para a Inglaterra. E com certeza vai ter propostas. Mas ele não deixou, assim, as portas fechadas para essas 2 contratações. Ele só diz que, olha, tá no interesse tá no radar do Flamengo, mas é difícil porque eles podem estar querendo jogar lá na Europa, continuar por lá. E aí não tem como a gente fazer 2 contratações desse peso do Paquetá de forma seguida. Não fechou as portas para esses jogadores aí no Mengão. Agora, mudando de assunto, a gente está falando aí de quem pode estar chegando, e o Everton Cebolinha, que já disse que não vai ficar no Flamengo, já informou que não vai renovar o seu contrato, inclusive encerra a passagem dele pelo Flamengo de forma assim, respeitando o contrato, no final agora de 2026. Tem um contrato até dezembro desse ano. E aí o que acontece? Muito está se especulando se ele vai sair agora no meio do ano, com uma compensação financeira para o Flamengo, ou o clube vai esperar, realmente não vai querer reforçar ninguém no Brasil, e vai esperar ele terminar o seu contrato, vai querer utilizar ele ao longo da temporada. Ele pode jogar por outra equipe, porque não fez 12 partidas no Brasileirão pelo Flamengo, então ele pode jogar por outra equipe no Campeonato Brasileiro. E aí, de acordo com informações do portal Papo na Colina, o Vasco está no mercado em busca de reforços
especialmente para o setor ofensivo, e possui interesse em Everton Cebolinha. Ou seja, esse interesse do Vasco é pós-Copa do Mundo. Tá? Não é para a temporada que vem, ou seja, o Vasco não queria esperar acabar o contrato do Cebolinha para tentar a contratação do jogador. Claro, a gente acabou de falar que o Vasco está passando por um momento, há muitos anos, um momento financeiro muito ruim, e aí será que o Cebolinha vai querer sair de um lugar onde ele recebe em dia, direito de mais, salário, luvas, tudo, recebe em dia, para ir num clube que financeiramente está quebrado? Será que ele vai querer fazer isso agora? Eu acho que não. Eu acho improvável. Mas, de acordo com aí o portal Papo na Colina, isso daí pode acontecer após a Copa do Mundo. Agora vamos mudar de assunto, falando aí para a garotada do Flamengo Sub-15, que conquistou o título internacional, deixa eu tentar pronunciar aqui, Marveld Tournament do Sub-15 na Holanda, ao vencer o Ajax por 1-0 na final. O gol do título foi marcado por Valmir, após assistência de Davi Moura, ex-filho do meia Diego Ribas. A campanha rubro-negra foi dominante. Além de superar o Ajax na decisão, a equipe venceu adversários tradicionais no futebol europeu, como PSG, Sporting, Wolfsburg e Feyenoord, isso, e eliminou o Palmeiras nos pênaltis na semifinal. Em 7 partidas, o Flamengo somou 6 vitórias e um empate, marcou 25 gols e sofreu apenas 3. Cara, amplo domínio da garotada aí. Muito bom. O destaque ofensivo foi Moraes, artilheiro do time, com 5 gols em uma campanha que confirmou a força da base rubro-negra no torneio intercontinental. Agora, para encerrar o vídeo, cara, o Gonzalo Plata entrou. Internacional o torneio. Gonzalo Plata, voltando aqui para a Copa do Mundo, entrou em campo ontem, foi titular pela seleção do Equador, teve uns lances ali muito bons, né, durante o jogo, teve finalização, mas a seleção dele foi derrotada, cara, pela Costa do Marfim. Quando você pega as estatísticas aqui, foi assim, até um domínio, mesmo assim, finalização da Costa do Marfim, 16-10, chutes no gol 4, um só que foi justo do Gonzalo Plata, beleza? Então teve uma atuação boa, mas, infelizmente, sua seleção foi derrotada. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu agradeço a você que clicou e ficou até o final. E te convido de novo, se não é inscrito, clica aqui embaixo em inscrever-se, ativa o sininho da notificação e deixe seu like no vídeo. Valeu, nação. Até a próxima.